criado, tanto envolvido por sua mulher, como Acabe. E Acabe acabou adorando a outros deuses, abandonou a fé no Deus único e incomparável Deus de Israel, o Senhor do Eterno. E por conta disso, quando o líder esquece quem é que manda, que é o Senhor, Deus trata de mostrar que ele ainda está com as rédeas na mão dele. Nunca saiu as rédeas da mão do Senhor. Nunca. Pode parecer que o inimigo está tomando as rédeas da tua vida. Pode parecer que as circunstâncias estão adversas. Pode parecer o que for para a tua vida. Deus não saiu do controle. Tudo acontece na permissão ou no querer de Deus. Nada surpreende ao Senhor. E Deus manda um homem para poder mostrar o seguinte: o homem na terra, ele pode fazer o que ele quiser, cometer o pecado que ele quiser, mas tudo tem um limite. Tudo tem um termo para Deus. E quando o homem esquece que existe um limite, Deus trata de colocar o limite. E o limite se chama Elias. O seu nome, que quer dizer o seguinte: o nome de Elias é a resposta de Deus para aquela situação. Por quê? Eu tenho um rei que deixou os caminhos do Senhor e passou a adorar vários outros deuses. Ou seja, se esqueceu do Senhor. A adoração naquele momento em Israel era uma adoração mista entre o Senhor, entre Baal, entre Astarote. Deus nunca dividiu a sua glória com ninguém. Está no livro do profeta Isaías. Não seria nesse momento. E o nome de Elias significa o seguinte: o Senhor, Jeová, o Yahvé, é o único Deus. Quer dizer no hebraico, Eliahu. Eliá, meu Deus, Deus meu. Yahu é o encurtamento do nome de Deus que ele falou para Moisés, lá na sarça. Ou seja, meu Deus é Yahvé, o meu Deus é Jeová, é esse que é o meu Deus. Não é Baal, não é Astarote, não é São Jorge, não é qualquer outro. Esse é o nome de Elias, é a resposta de Deus para aquele povo. E aquele homem Elias chega lá e fala: sobre a minha palavra não chove mais. E é engraçado o seguinte: a gente vai aprofundando e vai entendendo por que Elias falou assim: sobre a minha palavra não chove mais. Temos vários momentos, desdobramentos de explicação. O primeiro era que o povo vivia da agricultura. Eu tenho que plantar e comer. Como hoje também a gente vive da agricultura. Se der problema na nossa safra, a gente tem aumento dos alimentos, isso é normal. Ou seja, se der um problema na agricultura, a gente sofre. Se der um problema na pecuária, a carne aumenta. Ou seja, do mesmo jeito que antes era mais complexo. Mas para poder plantar e colher bem, temos que ter chuva, correto? Ou seja, o povo começou a sofrer o castigo de não acreditar em Deus. Esse é o primeiro ponto. Vai sofrer ímpio e vai sofrer o justo. Vão sofrer juntos. Porque a Bíblia fala que o sol nasce do ímpio e nasce do justo também. E outra coisa, é um desdobramento espiritual. Baal era um Deus que era cultuado, que era como se fosse o Deus que fazia o céu se abrir. Então é como se ele tivesse a chave do céu. Então faziam-se rituais a Baal, para que Baal pudesse dar a plantação, a colheita. Ou seja, a colheita, a bênção da mesa, não é mais creditada ao Senhor Jeová, Senhor Yahvé. Não, é creditada a Baal. Deus fala: então é Baal que dá, então eu vou fazer o meu profeta falar. Ele ser inspirado, porque não foi Deus que mandou Elias falar. Elias falou por inspiração própria. Meu profeta vai falar que não vai chover. Eu quero ver Baal fazer chover. Eu quero ver Baal fazer chover. E hoje a gente tem que acreditar nisso. Quem é que faz chover na nossa vida? É o Senhor. Quem é que traz a prosperidade? Quem é que faz a porta abrir? Quem é que faz as coisas impossíveis acontecer? Somente o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o povo estava com uma adoração equivocada, estava recebendo uma pregação errada do seu rei e dos sacerdotes também. E a Bíblia vai mostrando isso. Que fala o seguinte: Elias, agora você sai daí e você vai para Querite. Por quê? Se você ficar onde você está, podem te matar. Porque quando você fala a verdade,
bênção, e o profeta é um sinal de alerta. Aí eu falo, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente acredita. Porque tem aquele cara que revela nome, endereço, CPF e tudo mais, beleza, ele revela. Por meio de que ele faz isso? Espirituais? Agora ele fala o seguinte: do que vale eu chegar aqui na igreja ou em qualquer outra e o cara revelar o nome do meu CPF? Minha vida vai mudar? Porque ele revelou o meu CPF? Vai. Mas basta isso para a igreja ficar ensandecida. Ei, o cara pode pegar o seu CPF em qualquer lugar. O cara pode sair do inglês em qualquer lugar. Ele vai na rede social e olha. Agora é o seguinte: quando um profeta ele se levanta para falar coisas que são objetivas e que vão promover mudanças, coisas substanciais na sua vida, aí sim é profeta de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está sem fazer nada no céu. Vamos dar um profeta lá, só para profetizar o CPF dele, para falar o que acontece. Não, esse Deus eu não conheço. Eu conheço um Deus objetivo, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu acredito num Deus que quando manda um anjo na igreja, é para fazer alguma coisa, não é para passear no meio do povo. Anjo não vai em shopping. A gente tem que parar com essas loucuras que são pregadas aí. Tem um anjo passeando, tá bom, ele vai fazer o quê? Ele mandou um anjo passear, já não vai fazer no céu e vir na igreja? Ei, por que anjo passearia na igreja? Aí eu vi uma palavra de Deus que diz o seguinte: que quando Deus falou para o anjo para poder matar uma parte da população, porque Davi pecou, a população morreu, castigo. E depois, quando Deus falou basta, o anjo ficou parado. E quando Davi vai lá para poder pedir perdão a Deus pelo que ele fez, Davi de longe vê esse mesmo anjo com a espada na mão parado. Por quê? Anjo só faz o que Deus manda ele fazer. A gente tem que ter algumas bases bíblicas para não ficar caindo mais em falatório. Eu falo, eu não tenho paciência para pessoas que falam besteiras. Isso aqui, esse lugar aqui é santo, é sagrado. Se eu posso falar 10 minutos com a essência de Deus, eu vou falar. Agora, se eu não posso falar, eu vou me preparar para poder falar. Não pode ser. A gente tem que começar a santificar a nossa vida. Eu não posso pregar heresia para vocês e depois vai voltar para a minha vida. Mesmo que o temor de alguns tenha passado, ainda existem Elias que se levantam para poder falar a palavra de Deus. Elias vai, ele é alimentado por povos de manhã ao anoitecer, mas as consequências que todo mundo estava sofrendo acabou chegando na vida de Elias. Por quê? Não ia chover, correto? E não choveu. E Jesus, pela boca do Mestre, nosso Salvador, ele fala que foi 3 anos e meio o período de seca. Então, começou a não chover mais. E aquele ribeirinho, aquele riozinho que estava perto de Elias, começou a secar. Por conta da seca, acabou. Ou seja, não tinha mais subsistência para Elias ali, sair dali e ir para Sidom. Ou seja, encontrar fora do território de Israel. Depois de ser alimentado, ou seja, Deus, quando te chama e você tem um propósito na sua vida, Ele vai te manter e te suster. Não quer dizer que aquela situação vai se manter para sempre. Ele pode fazer o seguinte: olha, agora eu te mantive aqui, agora você tem que ir para outro lugar, mas eu também estarei contigo. O nosso Deus é um Deus que está sempre perto. Quando a gente ouve aquela música, Deus de perto, de longe, é apenas um jogo de palavras, é uma poesia. Por quê? Deus está sempre com a gente. Ele nunca nos abandona quando estamos na presença dele, estamos no propósito. E ele chegando lá encontra uma viúva. Olha só, uma viúva que também estava sofrendo necessidades. Elias buscando força, buscando uma situação para ele poder se manter. Chega no lugar onde a mulher está preparando a última refeição. E às vezes acontece na nossa vida. A situação está tão complicada e pode ser nem só financeira não. Pode ser em qualquer outra situação. E você pensa assim: olha, esse aqui é minha última tentativa, é meu último tiro. Eu vou fazer isso aqui. Se não der certo, acabou. Um abraço. Minha família foi, meu emprego foi, minha saúde foi, é minha última tentativa. E está aquela mulher caminhando para preparar a sua última refeição.
O profeta encontra ela e pede a mulher. E ele faz um pedido para uma mulher que não tem o que oferecer, o que dá para ele. Ele fala o seguinte: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Olha só, ele queria água, ele estava com sede, elemento básico da nossa vida. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhando 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha só, essa mulher ia preparar essa última refeição, estava pegando 2 cavacos, 2 maneirinhas, ia fazer uma brasa, um fogo, ia misturar ali o azeite, a farinha, ia fazer um pão, ia comer, ia esperar a morte. Mas ela fala: tão certo como vive o teu Deus. Ela reconhece que Elias era um homem de Deus, e ela conhecia o Deus de Elias. E Elias fala algo muito importante, porque quando nós agimos com fé e tentamos ajudar e dividir e compartilhar para poder amenizar o problema do outro, o nosso problema, Deus ele prospera de uma maneira, ele entra de maneira sobrenatural, que faz que o pouco se transforme em muito. Ele faz com que o pouco ele sobre, o pouco te mantenha até quando Deus fazer a bênção acontecer, porque o nosso Deus é o Deus da provisão também. Jeová Jireh é um dos nomes do Senhor. Uma das maneiras que ele se revela, o Deus da nossa provisão. Ele provê o que nós precisamos. Então, se você necessita de algo hoje, que você coloque diante do altar de Deus, diante dele, porque ele pode prover. E ele fala o seguinte: olha, as palavras de Elias são lindas, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, Elias aqui afirmando que é o Senhor que vai fazer chover sobre a terra. Não é Baal, não é Baal. E falando sobre Baal, Baal nesse momento aqui é a divindade mais adorada daquela região. Então, como eu falei, Baal tinha na mitologia deles a chave que abria o céu, e Baal era casado com Ascarote. Então Baal brigou com Deus Morte, e esse Deus matou Baal. E aí a chuva faz com que regue a terra e Baal ressuscite. Isso é a mitologia deles, coisa do inimigo. Mas enfim, esse Baal começou a fazer o coração do povo abandonar o Senhor, como eu falei. E Elias vai fazendo seus milagres. E no 3º ano, quando parecia que tudo ia para o fim, 3 anos de seca, 3 anos de dificuldade, já chegou no palácio. Acabe já está sofrendo, Jezabel também está sofrendo. E cadê Baal para poder fazer chover? Nós temos que confiar no Senhor. Muitas vezes acontece isso. As pessoas, aí o carnaval mostrou muito, as pessoas pensam que é o Deus desse mundo que manda. Mas quando Deus vem e acende a luzinha vermelha e manda um recadinho pequeno, todo mundo sofre. Brincaram com uma ilustração em que Satanás puxava o Senhor no meio da avenida. No outro ano não teve carnaval. Não se toca na glória de Deus. Não se pode brincar com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E quando esse juiz bate o martelo, não tem quem segure. O nosso Deus não é um Deus bobo. As pessoas pensam que Deus, por ser bom, é bobo. Não é. E eles brincaram 3 anos sofrendo. E aí Deus fala o seguinte: olha, você vai ter que se apresentar. Vai se apresentar a Acabe. Deus fala para Elias, porque 3 anos ele estava longe do território de Israel. E a palavra do Senhor fala que Acabe procurou ele por todos os lugares. E aí vai lá, Elias se apresenta para o mordomo.
e fala com ele, com Obadias. Ele aparece com Obadias. Obadias toma um susto, porque ele não acreditava. Porque Acabe procurou ele 3 anos ininterruptos em todo o território de Israel. Aqui o reino de Israel já era dividido, Israel e Judá. Todo o território de Israel, todas as 10 tribos que tinham sob a responsabilidade de Acabe, foi procurado Elias. Onde está Elias? Onde está Elias? Onde está? Onde está? E nada de achar. Daqui a pouco Elias aparece com Obadias e fala assim: olha, eu quero falar com Acabe. Aí Obadias fala assim: não, meu senhor, o rei te procura por todos os lugares. Aí eu vou para o rei falar que você está aqui e você desaparece, porque eu sei que você tem poderes do Senhor. Ele vai cortar minha cabeça, o rei vai pensar que eu estou mentindo. Ele: não, eu vou estar aqui. Porque chega uma hora em que nós temos que nos apresentar e nos colocarmos como servos de Deus. Existe um momento que a gente fica na nossa, mas existe um momento que a gente tem que se posicionar. E hoje, a gente vê muitas pessoas tendo voz para se posicionar pelo mal, pelo que é errado. As pessoas falando besteira, falando coisas vãs, ensinando para nossas crianças o que não se deve fazer, ensinando uma outra fé, um outro caminho. Nós temos que nos posicionar para poder falar o que Deus quer realmente, o que a sua palavra quer. E ele se coloca e Acabe olha para Elias. E é engraçado que, olha como é que Acabe vai falar de Elias. Acabe todo errado. No versículo 17, capítulo 18, versículo 17, diz o seguinte: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Ou seja, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. 850 profetas. É só fazer a conta. Elias falou o seguinte: então vamos lá, chegou a hora da gente mostrar quem é quem. Quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? Quem é que responde com fogo? Quem é que faz as coisas acontecer? A igreja tem que se posicionar para mostrar quem é Deus. Temos que respeitar a opinião dos outros, sim, mas não podemos passar como bobos, não podemos ter a nossa fé aniquilada, não podemos com um discurso de esquerda louco falar que Deus não existe. Não, vamos tirar a fé das escolas, vamos tirar a fé, a nossa fé, porque outra fé é pregada. Vamos tirar a nossa fé e a gente vai aceitando tudo. Em vez de casa ter um debate bíblico para a gente aprender, não. Daqui a pouco estão os filhos questionando porque acreditam em outra coisa e os pais doidos, sem saber, porque vem uma nova ideologia. Esses cantores, essas cantoras doidas aí, cada um acredita numa coisa mais mirabolante que a outra. Nós temos que nos posicionar. Ele se posiciona e faz o seguinte: o desafio: Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí ele ia falar algo que é muito importante, que de repente eu não liguei, como eu falei. Ele fala para o povo: por que vocês cochiam entre dois pensamentos? Ou seja, por que vocês ficam inclinados entre duas coisas? Se Baal é Deus, seguindo. Se é o Senhor que é Deus, adoro. Nós temos que perder essa dúvida no coração. Deus é o seu Deus, o Senhor Jesus. Segue de todo o teu coração. Está com dúvida? Busca acabar a sua dúvida. O nosso Deus não age na dúvida. Nosso Deus age na certeza, na fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Ou seja, sem fé não dá para agradar o Senhor. E os 800 profetas clamam. Começam clamando no dia certo, e clamam e gritam, e se cortam, e se mutilam. Como a gente vê aí, várias fé, é pacto de sangue, é isso, é marca da corpo, é aquilo, aquilo outro, e nada de ter resposta. Sendo que Elias faz uma oração curta. As palavras que Elias vai proferir não duram mais que 1 minuto e meio.
E quando ele fala essas palavras, o fogo desce. É engraçado que quando você tem intimidade com Deus, a Bíblia fala que não é pelo muito falar, pelo repetir, aquela reza, aquela oração que parece uma reza, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, as palavras colocadas, não. É você falar com Deus com autoridade, como se ele estivesse presente. A gente não fala com um amigo do mesmo jeito todo dia, não. Tem dia que a gente está, e aí, tudo bem? Tem dia que está, hoje estou meio chateado. É assim com Deus. É com verdade, é como se ele estivesse perto, porque ele está perto de nós. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, a oração de Elias: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nossos patriarcas, né? Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, o Deus que respondeu ao sacrifício com fogo foi o nosso Deus. E aí o povo criou um ânimo e mataram todos os profetas de Baal de Astarote. Ou seja, nós temos que aniquilar esses pensamentos, matar no nível espiritual qualquer pensamento idólatra, qualquer coisa de não, vai ter 3 vezes na madeira. Não, eu estou dando uma olhadinha lá no horóscopo para ver o que eu vou fazer hoje, né? Se eu saio de casa de amarelo ou de azul, o horóscopo vai me dizer se eu vou encontrar alguém. Tem pessoas que dizem: não, eu vou pegar a caixinha de promessa para poder ver o que é. Não abre a caixinha de promessa, não. Pega a Bíblia, abre e pede: Senhor, dá uma direção no que eu vou ler. Ele vai falar para você, a promessa vai estar ali. Deixa a caixinha de promessa para poder enfeitar, não tem problema, mas não vai ser ela que vai direcionar, é o Espírito que vai direcionar. Deus não age na sorte, desse jeito, onde os adivinhadores, prognosticadores do mundo fazem. Não. Com Deus tem que ter todo o processo, tem que ter um ritual. Com Deus não é assim. Vamos estalar o dedo aqui e vamos fazer um zelinho ou um. Não é assim as coisas com o Senhor. Elias faz isso, e nesse momento, um homem enfrenta toda uma nação, porque apenas ele tem uma fé para encarar, para botar ali a vida dele, botar o peito dele na frente. Mas a Bíblia fala o seguinte: que quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança tem a coragem de se colocar na presença de Deus para fazer sua obra, seja ela louvando aqui, seja ela vindo para a escola bíblica, seja ela para arrumar lá fora, seja ela para poder organizar o banheiro, seja ela para tocar um instrumento, seja ela para fazer obra de Deus como for, para entregar um folheto, para falar com um colega, Deus ele está contigo e ninguém vai se opor, ou se for se opor a você, ao teu propósito, vai cair por terra. Porque quando estamos com Deus, somos maioria em qualquer lugar. Na escola somos maioria em qualquer lugar, no trabalho somos maioria, na rua nós somos maioria. Deus protege os seus. É essa fé que Ele passa para o povo e faz com que ele se torne um profeta conhecido, reverenciado. A palavra de Deus vai falar o seguinte: que profeta do Antigo Testamento, Elias é o maior, porque Moisés ele vem trazer a palavra, né? Vem trazer a Torá, vem trazer a revelação do Antigo. Então Moisés não é nem considerado profeta, ele está acima disso. O maior profeta do Antigo Testamento é Elias. Você pode ver quando João Batista vem, dizem que ele vem na fé, no propósito de Elias. Qual foi o propósito de Elias? Acordar a nação da fé verdadeira. E João Batista não veio falando isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista estava preparando o caminho para quem? Para a vinda do Mestre. Elias estava preparando o seguinte: o povo, para que eles pudessem entender a fé única e genuína. E hoje nós precisamos desse pensamento. Pode parecer meio careta e cafona, não. Sabendo falar com respeito e
você pode se colocar e falar que você é crente e não ser colocado como louco. E mesmo que fale que você é louco, você não é louco. Existiu loucura no que eu falei? Eu falei aqui na palavra de Deus, expliquei dentro do propósito, do que é, naquele momento, e falei que ia vir. João Batista veio com o mesmo propósito. O que fizeram com João Batista? Ele veio falar do pecado do arrependimento. Não aguentaram. Os grandes não aguentaram. Os pequenos se arrependeram. E por ele foi batizado. Ele batizou muitos, inclusive o mestre. Quem batiza João Batista é Jesus. E no momento Jesus fala, João fala, mas você vem a mim. Sou eu que preciso ser batizado por você. Jesus falou, vai cumprir as escrituras. Deixa eu voltar. João veio trazer esse pensamento, essa visão de arrependimento, de novo caminho, de organizar o caminho que está torto, está tortuoso para a vida do mestre. Será que hoje a gente não precisa organizar alguma coisa da nossa vida que está tortuosa para que o mestre venha, para que você não tenha um encontro realmente com Deus? Rodrigo, mas eu sou crente, sou crente há muito tempo, eu não estou desviado. Eu não estou falando isso, eu estou falando que às vezes, por estar muito tempo na igreja, fazer muito tempo a obra, às vezes a gente se desprende um pouco da questão espiritual e vem cumprir o que a igreja pede, o que a fé pede, mas tira o teu coração ainda, sente saudade como ardia antes. Eu vim falar para pessoas assim, eu vim falar para mim, porque muitas pessoas que estão aqui hoje não têm o seu coração queimando e ardendo pelo Espírito do Senhor como era antes. Você não está desviado, não, calma. Mas Deus quer mais intimidade, que você mergulhe mais, que você se aproxime mais, que você sinta mais. Será que eu estou falando uma coisa louca? Será que não é? Não precisa me responder, mas pense você, cada um. Será que você hoje sente o Senhor como você sentiu outrora? Será que você não tem saudade de ter aquele sentimento, aquele novo encontro que você teve? Aquele primeiro encontro com Deus, aonde tem com o coração queimado, você fala assim, eu quero fazer aula. Não é que eu quero ir para a igreja, não, eu quero falar de Deus onde for. Não só na igreja, transborda, transcende as paredes. É isso que Jesus quer. Que você sinta no teu coração um sentimento tão forte que transcende isso aqui, ó. Não é só isso aqui, não. Aqui é uma parte, mas é lá fora. Quando a pessoa fala com você e você fala do Espírito Santo, você está na rua louvando, mesmo que seja em silêncio aqui na sua mente, aquele louvor que mexe. Você ouvir uma oração e você chorar, sentir o toque do Senhor. Então Deus está chamando pessoas aqui para não ficar com o coração embrutecido, não, mas que o coração fique de carne, mas de carne bem sensível ao toque do Espírito Santo, para que você possa, quando alguém falar, quando alguém orar, quando alguém louvar, você sentir, e você sentir que Deus está sentado do seu lado, e Ele está conversando contigo, que Ele não está longe, que Ele é um Deus de perto, é um Deus vivo, presente, e que respondeu ontem, hoje e eternamente estará conosco. E que amou tanto nós, amou tanto a cada um de nós, que cumpriu o seu propósito aqui na terra. Veio como homem, sofreu igual a gente sofre, passou chuva, cansaço, calor, fome, sede, se entregou, sabia que ia sofrer, sentiu muitas coisas que a gente nem imagina, para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse estar adorando a Ele, para que a gente pudesse ter uma vida eterna, um projeto maravilhoso. Esse é o Deus que você tem que ser apaixonado, que você tem que amar, que você tem que ficar louco no bom sentido, para estar com Ele. Mas não só aqui, mas em casa também. Então, como é que eu quero saber que Deus tem para falar comigo aqui? Poxa, obrigado, Senhor. Que você possa ser grato a Deus por tudo que Ele fez com você. Que você possa refletir na vida de Elias, que a gente falou um pouquinho aqui. Tem muita coisa para falar, mas fica para um outro momento. Tá? Lembre-se do nome de Elias. Eliahu. Meu Deus é o Senhor. Meu Deus é Jeová. Ou seja, não é outro. O meu Deus tem nome e sobrenome. O meu Deus não é outro Deus, não é o Deus desse mundo. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor.